Olá, pessoal. Retornamos aí para fazer a continuidade do que nós estávamos conversando, do ter e o ser. A gente até concluiu de que muitas vezes, quando a gente sai daquilo que a gente se combinou, ficamos com algumas sequelas, né, de sentimentos, de posicionamentos que nem sempre nos dá conforto, mas geram um desconforto no sentido de ter fugido um pouco do trilho daquilo que a gente acreditava. Agora a gente vai dar sequência aqui na página 112 e olha o tema, a outra ponta da vara. Eu aqui fui lendo, pega uma ponta da vara, pega outra ponta da vara, o negócio é sério. Então, eu fiquei aqui pensando comigo conforme eu estava dando uma lida rapidinha para reforçar o que a gente ia conversar, que agora a gente vai falar realmente do outro lado. A gente está até o momento falando do círculo da influência. Mas antes de passarmos a focalizar o círculo da influência em nossa vida, precisamos levar em conta duas coisas em nosso círculo da preocupação, que merecem ampla reflexão, que é consequências e enganos. Apesar de livres para escolher nossas ações, não somos livres para determinar as consequências, que por sua vez são governadas por leis, pelas leis naturais. Elas estão fora do círculo de preocupação. Podemos decidir se ficamos ou não na frente de um trem veloz, mas não podemos determinar o que acontecerá se o trem nos pegar. Podemos decidir pela desonestidade nos negócios, apesar de a consequência social desta decisão poder variar, dependendo da descoberta ou não das transgressões. As consequências naturais em nosso caráter básico são resultado imutável. Nosso comportamento é governado por princípios. Viver em harmonia com eles traz consequências positivas. Violá-los traz consequências negativas. Somos livres para escolher a resposta em qualquer situação, mas ao fazê-lo, escolhemos também as consequências. Quando pegamos uma vara por uma ponta, pegamos também a outra ponta. Indubitavelmente, há momentos em nossas vidas nos quais pegamos o que mais tarde se revela como sendo a ponta errada da vara. Nossas escolhas podem trazer consequências perfeitamente dispensáveis. Se tivéssemos a oportunidade de fazer a escolha novamente, a opção seria outra. Chamamos a essas escolhas de enganos, e elas constituem a segunda coisa a merecer nossa profunda consideração. Para as pessoas oprimidas pelo arrependimento, o exercício de proatividade mais proveitoso é compreender que os erros do passado encontram-se também no círculo da preocupação. Não podemos chamá-los de volta, não podemos desfazê-los, não podemos controlar as consequências que surgiram em função deles. Um dos meus filhos, zagueiro do time de futebol americano da faculdade, aprendeu a puxar e largar a munhequeira entre as saídas como uma espécie de exercício mental, sempre que alguém comete uma falha na defesa. Assim, o erro anterior não influencia a execução e a garra necessária para a jogada seguinte. A atitude proativa em relação a um erro consiste em reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isso transforma literalmente o fracasso em sucesso. O sucesso é o outro lado do fracasso, declarou o fundador da IBM, T.J. Watson. Deixar de reconhecer o engano, de corrigi-lo, de aprender a lição nele contida, entretanto, é um erro de outro tipo. Esta atitude geralmente leva a pessoa ao caminho da autocomplacência, das desculpas,
que frequentemente incluem a racionalização, as mentiras racionais, para si e para os outros. Esse segundo erro, esta fuga, reforça o primeiro, dá a ele a importância desproporcional e causa um mal enorme à personalidade. Não é o que os outros fazem, ou mesmo nossos próprios erros, que causam a dor maior. É a nossa resposta a essas coisas. Correr atrás da cobra venenosa que nos picou só serve para espalhar o veneno por todo o nosso sistema circulatório. Muito mais eficaz é tomar imediatamente medidas para eliminar o veneno do organismo. Nossa reação a qualquer erro afeta a qualidade dos momentos seguintes. É importante admitir e corrigir imediatamente nossos erros, de forma que eles não ganhem força para influenciar os momentos posteriores e possamos retomar o controle. Aqui, Paty, me leva a pensar que toda e qualquer decisão leva a um resultado. Você ficar tem um resultado que leva a uma consequência. Você ir, você se paralisar, qualquer coisa vai gerar uma consequência. E eu costumo pensar qual é a consequência que você está preparado para assumir. Quando a gente vive uma vida que está sendo construída em cima de princípios, eles vão nos ajudando como um parâmetro, como se fosse um parâmetro. Então, eu vivencio algo sob o olhar daquele princípio. Então, ele é meu parâmetro, me facilita, inclusive, a identificar o quanto eu me aproximei daquilo que eu acredito e quanto eu me afastei. Então, a gente de fato não consegue prever a consequência, a gente não consegue controlar a consequência, mas a gente consegue minimamente indicadores que vão nos apontar potenciais resultados. Isso a Sim, gente tem. sim, Isso está sob o nosso controle. Então, eu não posso controlar o resultado, porque eu não cheguei lá, mas eu posso minimamente identificar por este comportamento, por esta decisão, um potencial resultado. sim, Então, se esse potencial resultado estiver mais próximo daquilo que eu trilhei como os princípios, a possibilidade da consequência ser de menor impacto e favorável torna-se maior. Isso está na minha mão. sim, Então, não está na minha mão saber de fato o resultado. Isso não está. Mas criar a condição de chegar ao resultado desejado, isso está. E nesse exercício dessa busca, eu vou conseguir ter maior possibilidade. Então, quando eu li isso daqui, dos pesos, né? Dos pesos e das medidas. Então, assim, o nosso comportamento é governado por princípios. Estamos sim, em harmonia com ele, eu consigo prever consequências positivas. Violar consequências negativas. E o importante é essa autorresponsabilidade. Eu defino. Agora, ainda que eu definir de uma maneira que não seja aquilo que eu gostaria que fosse, eu tenho que refletir sobre a consequência. E eu estou pronta para pagá-la, porque a pior coisa que hoje eu entendo ao ler o livro é você assumir uma consequência que você não vai assumir. É você falar que vai fazer algo que você não vai fazer. Isso mexe muito com os nossos princípios. com certeza. E aí você fica em desarmonia. E como você olha quando você optou por uma situação que incorreu num erro? Como você olha esse erro? Porque somos passíveis dele. Nós estamos o tempo todo em construção. Por isso que um norte pode ser o princípio. Nós estamos o tempo todo em construção. E eu acredito sim que eu só erro porque eu estou fazendo, e porque eu estou Exato. testando, e porque eu estou treinando.
e porque eu estou vendo qual é a melhor forma de exercer esse princípio que eu escolhi como parte da minha formação, da pessoa que eu quero ser, da pessoa que eu estou construindo. Agora, como você olha quando você é? Então, você se martiriza, você se vitimiza, e ele coloca esse tipo de atitude, que aí ele fala de engano e de erros. Eu ainda não tenho propriedade de falar exatamente o que é o erro e o que é o engano, então, mas eu consigo fazer uma leitura do conteúdo. Então, assim, que eu posso estar utilizando este engano, me enganei, até como uma sabotagem, sim, até como uma desculpa, para, no caso, justificar o que você errou. Então, a importância, por isso que fala, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal. Porque é um constante revisitar sobre a pessoa que a gente é, a pessoa que a gente está se tornando diariamente. É um movimento constante de ir e vir e de ficar checando se você está indo na direção do caminho que você está definindo. Isso é muito bom. Peraí, é uma referência. Peraí, tá, eu escolhi isso. Teve uma época que eu fiz terapia com uma mulher que marcou muito a minha vida. Ela já tinha 66 anos, a Dirce. E ela falava que tudo tinha uma consequência. E o que a gente precisava analisar é qual consequência eu estava pronta para arcar. Porque uhum, às vezes as pessoas ficam tão na nossa cabeça que a gente tem que fazer desta forma. Olha a consequência, mas eu não estou em condições de pagar, então fazer aquilo, o resultado vai ser pior. Então, o que você está sim, em condições de fazer hoje? Eu posso fazer isso. Isso eu posso fazer. Isso eu me sinto. Isso dá. Então, eu vou assumir com mais facilidade. Isso que me ficou, então, assim, a maneira como eu reajo ao que eu faço, a maneira como eu reajo ao erro, vai definir como as coisas vão acontecer. Eu vou me martirizar, eu vou pegar sei lá, como chama aquilo que você bate nas chicote. costas? O chicote, eu vou ficar batendo, vendo sangrar. Quanto mais sangra, ai, tá vendo? Mas isso não resolveu. É, Martirizar-se, se punir, se flagelar não mudou o resultado. Você só machucou a pessoa e aí ela vai ficar muito mais dolorida e gerar muito mais esforço, porque vai ter que curar essa ferida aqui para poder fazer diferente. Então, como você encara seu erro diante das coisas que você fez e que possivelmente estivessem em dissonância com os princípios definidos? Foi sim. isso que ficou para mim muito forte da outra ponta da vara. O que eu vejo assim nesse livro, durante todo o processo, é que ele exige muito da nossa presença, né, da gente estar conectado no dia a dia. E aí eu estava pensando assim, até onde essa rotina das empresas permite que a gente chegue, né, a esse estágio de ter um olhar para o que a gente fez, pesar a consequência, o que que eu consigo arcar, o que que eu não consigo. Eu acredito que isso foi bem roubado, não tirando a responsabilidade, né, de cada um, mas dentro de uma rotina corrida, onde você às vezes tem que sair de casa às 6 e pouco da manhã para chegar num trabalho e passar o dia resolvendo problemas, aí volta para casa, pega mais trânsito, chega em casa, tem família. É, isso responde lá no comecinho, eu fiz uma pergunta, né? Eu falava assim, gente, como que as pessoas que leram esse livro não se transformaram? O que está acontecendo? Onde estão essas pessoas? Porque se você ler esse livro, estudar, colocar em prática mesmo, ainda que não de uma forma perfeita, mas que comece, vai ter mudança na forma de trabalhar, na forma de produzir, né, dentro das organizações. E eu acredito que bastante vem disso, né? A gente não tem esse tempo, dessa presença. Muitas pessoas, acredito eu, que devem ter lido tudo isso, devem ter falado, nossa, isso aqui é um ideal, é uma utopia, né? No mundo real, a gente não consegue, colocar isso daqui em prática por causa da correria. Mas o mínimo que a gente consiga
ter presença, de estar atento para isso, se está acontecendo ou não dentro do nosso dia a dia, com certeza já vão trazer muitas mudanças, tanto no Sim. nosso, na nossa forma, na nossa postura, né? Enquanto a gente ainda não tem, a gente pode mudar a nossa postura. Então, realmente é colocar em prática, sem ficar preocupado em colocar em prática da maneira perfeita, também, como você pontuou, porque se a gente for esperar a perfeição, isso daí vai ser uma forma da gente se sabotar e ficar parado. Então, enquanto eu não tiver a condição perfeita, eu não começo. Então, isso é uma forma da gente se sabotar e errar e seguir a vida, entender que o erro faz parte, como você falou, só não vai errar quem não estiver fazendo absolutamente nada, né? E isso dá força até para prosseguir. É, E uma vez a gente assistiu aquele vídeo do Gabriel Goff, né? Então, assim, ok que a gente pense, é melhor fazer é do feito que melhor que feito perfeito, do né? que isso. Perfeito, a primeira vez, ótimo. Então Sim, você errou. O que é onde eu errei? Então eu fiz. Agora você não fez uma autorreflexão, você não identificou o que motivou a fazer daquela forma. Agora não dá mais para pensar dessa forma em sim, relação a essa situação. Não dá mais para pensar dessa forma. Então, isso vai, além de dar uma suavidade, vai profissionalizando até o nosso jeito, porque você vai levar isso, como você falou, lá para o interior da empresa. Como que você começa a agir diante de uma atitude de um líder, um chefe, vamos dizer, de uma maneira diferente. Como o sim, cara que você falou do presidente, ele e o presidente, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Você começa a agir e reagir de uma maneira diferente. com Nessa certeza, perspectiva das paradas, né? com certeza. Então, dando sequência aqui na página 113, assumindo e mantendo compromissos. Bem no centro de nosso círculo de influência encontra-se nossa capacidade de fazer e manter compromissos e promessas. Os compromissos que assumimos conosco e com os outros e a manutenção desses compromissos são a essência e a manifestação mais clara da proatividade. Essa também é a essência do nosso amadurecimento. Por meio de dons humanos como a autoconsciência e a consciência, adquirimos a percepção das áreas deficientes, das áreas promissoras, das áreas em que o talento pode ser aprimorado, das áreas que precisam ser mudadas ou eliminadas em nossas vidas. Depois, conforme utilizamos nossa imaginação e nossa vontade independente para agir, a partir da consciência, fazemos promessas, estabelecemos metas e permanecemos fiéis a elas, construindo um caráter firme que torna possível todas as coisas positivas em nossas vidas. A essa altura, estamos descobrindo dois modos para assumir imediatamente o controle das nossas vidas. Podemos fazer uma promessa e mantê-la, ou então estabelecer uma meta e trabalhar para atingi-la. À medida que assumimos e mantemos nossos compromissos, mesmo os pequenos, começamos a definir uma integridade em nosso íntimo, que nos dá a consciência do autocontrole, bem como a coragem e a força para aceitar uma dose maior de responsabilidade por nossa própria vida. Ao fazermos e cumprirmos as promessas para nós mesmos e para os outros, pouco a pouco a honra torna-se mais forte do que o estado de espírito. O poder para fazer e manter compromissos internos forma o alicerce para o desenvolvimento de hábitos básicos de eficácia. Conhecimento, habilidade e desejo encontram-se totalmente sob controle. Podemos agir sobre qualquer um deles para aumentar o equilíbrio entre os três. Conforme a área de interseção se amplia, interiorizamos mais profundamente os princípios nos quais esses hábitos se baseiam e geramos a firmeza de caráter necessária para nos conduzir a uma eficácia cada vez maior em nossas vidas. Então, ele traz de volta, né, a questão da integridade. E estudando durante a semana passada, né, essa semana, sobre liderança, eu encontrei uma pesquisa do Stephen Covey falando, né, sobre qual é a característica que os liderados mais admiram nos líderes? E de 54 mil pessoas, 18 mil responderam integridade.
Então, você saber que a pessoa vai agir da mesma forma com qualquer um dos colaboradores. Então, não é porque esse é meu preferido que eu vou deixar o erro dele passar e o outro que eu não gosto tanto, qualquer coisinha vai ser sinônimo de pegar no pé ou de uma consequência um pouco maior. E aqui, quando a gente leu esse livro, né, lá pela primeira vez, acho que já faz uns 2 anos, né, Rê, que a gente leu? Por aí, né? Uns 2 anos atrás, eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque eu falei, meu Deus, eu não sou uma pessoa íntegra. Eu faço promessas Eu para lembro. mim e daqui a uma semana eu já esqueci totalmente. E quando ele trouxe esse conceito da gente fortalecer o nosso caráter através de cumprir as promessas, mesmo que pequenas, que a gente faz para a gente mesmo, isso fez todo sentido. Por que que eu cumpro as coisas que eu combino com as outras pessoas, mas comigo isso passa como se não fosse nada, né? Então, como que eu quero que os outros se comprometam comigo se nem eu acabo me comprometendo, me levando a sério ao ponto de manter? E também, o que que eu estou prometendo para mim, né? O que que eu estou me comprometendo a fazer? Então, eu quero de repente emagrecer. Será que eu quero mesmo? Porque na hora de realmente fazer eu não estou me empenhando, então eu quero de verdade? O que que eu quero? Ou será que eu estou fazendo essa promessa porque alguém falou que fez e que conseguiu e que vai fazer? Enfim, então essa parte de assumir e manter os compromissos, quando você se torna essa pessoa segura para você, e traz essa integridade, isso que ele falou antes do ter e do ser, e também do que das consequências, a gente consegue bancar, eu acredito. Então, quando eu sei que eu sou uma pessoa segura, uma pessoa íntegra, eu sei que as minhas ações vão partir desse princípio, e independente da consequência que virá das minhas ações, eu agir da forma mais correta possível dentro do que hoje eu sou capaz de fazer. Paty, sabe uma coisa que eu pensei? A integridade leva a ser justo. É verdade. Então, assim, quando eu sou íntegro e eu cumpro comigo e com o outro aquilo que eu me comprometi, eu vou ser justo, porque eu vou partir do princípio daquilo que eu combinei e Sim, não daquilo que eu estou vendo das pessoas. Ah, eu vou ser justo porque essa pessoa, quando eu precisei, ela me ajudou. Aquela não me ajudou quando eu precisei. Não é, não se trata disso. Não se trata disso. Então, me ficou tão forte agora, a justiça me parece como uma consequência de ser íntegro. Você, quando é íntegro, você consegue ser justo. Por isso que você falou do líder íntegro. O líder íntegro, ele é justo. verdade. Por que que ele é justo? Porque ele parte em cima de princípios e não de resultados. Ah, esse me trouxe mais resultado do que o outro. Então, esse gosta mais de mim, esse está me ajudando a chegar onde eu quero. Não é nada disso. Não, É, não é isso, na verdade. E eu lembro que muito recentemente a gente passou por uma situação muito similar a isso. Então, assim, não é a equipe que mais me dá resultado, que mais me, é, que mais me fala do que está acontecendo no grupo, para que eu me precaveja, tá certo? Precaveja, não sei, sim, para que eu me precaveja, é a melhor equipe. Ah, então essa eu vou privilegiar. Não é, é aquela equipe que me faz mais cumprir aquilo que eu mesmo me coloquei como princípio a ser seguido. Então, quem me sim. ajuda nisso é a equipe, não é aquela que mais me favorece em função daquilo que eu quero. É. Isso ficou, nossa, foi muito importante esse momento. Acho que hoje é o momento das importantes, É porque das se reflexões. eu reajo de acordo com tanto o condicionamento que ele já falou, né, aquele condicionamento sentimental, quanto se eu reajo de acordo com o que a pessoa fez, como você deu o exemplo agora, quem sou eu, né? Então, se a Regina faz uma coisa, eu vou responder para a Regina dessa forma. Se o outro me faz uma coisa, então eu fico à mercê. Eu não tenho É um leme, né? isso. Em Você cada dá o pessoa eu controle. vou reagir de uma forma diferente. Qual que é a minha essência? E o controle fica na mão do outro, É, porque em decorrência de como ele faz,
é que eu vou reagir. Verdade. E não tem nada a ver isso, é em decorrência daquilo que eu acredito, eu faço. E não em decorrência do que o outro espera. Isso dá uma liberdade, sabia? Com De certeza. vida, porque você começa a ser mais íntegro, porque você começa a ser verdadeiro, mais íntegro. As pessoas passam a se relacionar melhor com você, porque elas sabem como é, como você se posiciona, se organiza, enfim. Aí as relações ficam mais fáceis do que você fingir. Sim. Nossa, é muito forte isso, sabia? Me deu até engasgo. Fiquei sem voz. Eu acho que A gente eu precisa mudar o sabia. nome, né, pro água literária, porque a gente está cortando o café. Nossa, a água nem tem mais café, não é mais, a gente nem toma café, a gente toma água, né? Foi É, muito forte isso para mim, sabia? verdade. Inclusive, depois que a gente leu esse livro, eu comecei a usar nas capacitações que a gente realiza o círculo da influência e o círculo da preocupação, e eu percebi, especialmente quando falamos de inteligência emocional, olha, minha voz pegou, hein? O quanto ajuda a pessoa que está participando da capacitação, do treinamento, a ter esta leitura. Sim, Nossa, olha onde eu estou focando, provavelmente por isso que eu não estou tendo o resultado que eu queria para minha vida, porque o foco não está no que é minha influência, e é de expandir outra coisa que eu aprendi com esse livro, a expansão da minha influência. Ela não é isso. Ah, essa é a minha influência, eu posso expandi-la muito mais, porque eu deixo de canalizar na preocupação. sim, Então, eu expando o círculo da influência, porque eu não estou no olhar, a Patrícia está fazendo como ela está fazendo, por que que ela fez, porque ela deixou de fazer. Eu estou atenta a expandir o meu círculo de influência, o que eu penso, como eu gostaria de fazer, o que é que eu vou fazer para melhorar o que eu já estou fazendo. Aí você expande. Imagine um líder assim, Paty, um líder com este olhar, sim. né? Bom, enfim, é isso, Paty. Você acha que a gente continua? Eu acho que sim, dá tempo sim, da proatividade, né? Isso Então vai ser eu vou lá, né? interessante. Eu acho que é uma ótima forma de Esse encerrar aqui. é proatividade, o teste do 30º dia. Não precisamos passar pela experiência de Frankl no campo de extermínio para adquirir a capacidade de identificar e desenvolver nossa própria proatividade. Podemos desenvolver nos eventos cotidianos mais singelos a capacidade proativa para lidar com as pressões extraordinárias da vida. A questão é como lidamos com as promessas e os compromissos assumidos, com o engarrafamento do trânsito, com o freguês furioso ou com uma criança desobediente. A questão está em como vemos os problemas e onde concentramos nossas energias. É a linguagem que usamos. Eu o desafio a testar o princípio da proatividade durante 30 dias. Tente simplesmente e veja o que acontece. Durante 30 dias, trabalhe somente com seus círculos de influência. Assuma pequenos compromissos e seja fiel a eles. Seja um guia, não um juiz. Seja um modelo, não um crítico. Seja parte da solução e não parte do problema. Tente isso em seu casamento, em sua família, em seu trabalho. Não insista nas fraquezas dos outros. Oh, meu Deus. Não desculpe as suas. Ai, Senhor. Quando cometer um erro, admita isso, corrija o engano e aprenda com ele imediatamente. Não se refugie em um estado de espírito acusador, não ponha a culpa nos outros, trabalhe com o que você puder controlar, trate de você mesmo, pense em ser. Observe as fraquezas alheias com compaixão, não com acusações. O que eles não estão fazendo, o que deveriam estar fazendo, não importa tanto. O que importa é a resposta que você escolheu para uma determinada situação e o que você deveria estar fazendo. Se começar a pensar que o problema está lá fora, pare. Esta maneira de pensar é o problema.
As pessoas que exercitam a sua liberdade embrionária dia após dia conseguem, pouco a pouco, expandir esta liberdade. As pessoas que não o fazem descobrem que ela definha até que elas se perdem na vida. Agem conforme a receita dos pais, amigos da sociedade. Somos responsáveis por nossa própria eficácia, por nossa felicidade e, em última análise, arrisco dizer, pela maioria das circunstâncias que nos rodeiam. Samuel Johnson observou: a fonte do de contentamento precisa jorrar na mente, e aquele que possui um conhecimento tão pequeno da natureza humana, a ponto de buscar a felicidade transformando qualquer coisa, mas não sua própria disposição, desperdiçará a vida em esforços infrutíferos e multiplicará a dor que se propôs a eliminar. Saber que somos responsáveis, capazes de responder é fundamental para a sua eficácia e para todos os hábitos eficazes que discutimos aqui. Agora vem o trabalho da semana, hein? Sugestões de aplicação. Durante um dia inteiro, preste atenção à sua linguagem e à linguagem das pessoas ao seu redor. Com que frequência você usa escuta frases reativas como se eu pudesse, não posso ou tenho de? 2. Identifique uma situação provável de um futuro próximo em que, baseada em sua experiência passada, provavelmente se comportará de modo reativo. Reveja a situação no contexto do círculo da sua influência. Como reagiria proativamente? Dedique tempo a isso, recrie a experiência vividamente em sua imaginação. Veja a si mesmo respondendo proativamente. Lembre-se do intervalo entre estímulo e resposta. Assuma um compromisso consigo mesmo e exerça sua liberdade de opção. 3. Escolha um problema no seu trabalho, de seu trabalho ou de sua vida pessoal que seja frustrante. Determine se é um problema direto, indireto ou fora do controle. Identifique o primeiro passo que você pode dar no círculo de influência para resolvê-lo e dê este passo. 4. Tente o teste de proatividade de 30 dias. Tome consciência da mudança no seu círculo de influência. Então, tá aqui, ó. Tá o passo A a gente, passo, né? aqui tá aqui. Qual você vai escolher? Eu olhei aqui e eu vou escolher o número 3. Eu também. Eu vou durante 30 dias e hoje é dia 7 de agosto de 2024. E no dia 7 de setembro nós estaremos aqui continuando com esse livro e a gente vai fazer um desafio para nós, no mínimo nós duas. Com certeza. Esse 3 que a gente escolheu, o que aconteceu? Nós vamos falar aqui, vai ser o nosso bônus, hein, Paty? Com Vai ser o tema certeza. bônus aqui, né? Com Para que a certeza. gente até troque, viu, Paty? Nesse ínterim, a gente possa trocar. O que Sim, está acontecendo, Rê? Eu estou fazendo isso e você está fazendo aquilo. E talvez a gente possa depois trazer mais elementos de contribuição no nosso estudo do que pode vir a acontecer, de quais são os sentimentos, as emoções que aparecem, se a é. gente utilizou nesses 30 dias alguma ferramenta de controle, de avaliação, de tomada de decisão, fizemos algum plano, não fizemos, ficou na cabeça, descrevemos. Acho que não vai ser até importante para a gente ter um momento prático, é como se tivesse uma É, parada aqui, ó. mão na massa mesmo. Próxima, não é? A gente vai para o hábito 2. Aqui é o exercício de aplicar tudo que a gente ouviu nessa construção do entendimento do que seria o hábito proativo. E Sim. aí, Paty, você quer falar alguma coisa? Eu achei que é uma ótima forma dele encerrar, né, o hábito um, trazendo realmente essa mão na massa, porque se a gente fica só na teoria, as coisas não mudam. Então, eu achei bem interessante, inclusive as sugestões que ele deu. Claro que você não precisa se apegar apenas a isso, se você tiver outra ideia da forma de aplicar esse hábito no dia a dia, fique à vontade. Seria interessante vocês compartilharem também com a gente, né? Assim como a gente está se expondo aqui e que a gente vai contar da nossa experiência. E veio num momento muito bom, inclusive, eu não tinha lido antes, não sabia que teria
esse tipo, né, de desafio, mas eu já pensei na situação, então vem sempre na hora certa. A gente vê que esse livro tem um sincronismo muito grande para quem está aberto, né, a vivenciar realmente colocar a mão na massa. E acredito que vai ser bem interessante. E como boa pessoa que tem ansiedade, eu já estou ansiosa pelo hábito 2 para a gente já colocar. Nem coloquei o hábito um ainda em prática, nem comecei o desafio do hábito um, já estou aqui pensando no hábito 2. Então, continue com a gente, compartilhe a sua experiência, suas dúvidas, o que que você pensou, porque para a gente tem sido de um impacto muito grande o conteúdo desse livro, né? Cada leitura, por mais que a gente, como a Regina já comentou, né? A gente não tem essa meta, essa pressa de vamos cumprir, vamos terminar até a data tal. O interessante é realmente a gente ler e sentir e colocar em prática. É isso que vai trazer o resultado para a gente mais do que a gente bater essa meta de ler 5 páginas, 10 páginas, isso não é o que mais interessa para a gente nesse espaço aqui do Café Literário. Bom, então aguardamos vocês com as sugestões, comentários e cumprindo também o desafio. Quer falar mais alguma coisa, Rê? Um beijo e até o próximo Café Literário Café com Literário. Iluminari.